Fala, gente! Boa tarde, bom dia, boa noite, não sabemos em qual horário você vai estar assistindo isso. A gente é da Faculdade Unigran Rio. A gente está fazendo uma aula de projeto de extensão com o professor Carlos Absalão. A gente está fazendo esse podcast sobre a pandemia e os desafios educacionais. E os impactos na educação, nas crianças, do pós e durante pandemia, e até o antes pandemia também, que tivemos durante na educação dessas crianças. Eu sou a Ana Beatriz. Eu sou a Giovana, muito prazer. Hoje a gente vai começar o nosso primeiro episódio do podcast com duas pessoas muito especiais. A gente gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho sobre vocês, por que vocês escolheram essa profissão, onde que vocês acharam que isso é interessante para vocês. Dona Francisca. Bom, eu escolhi desde criança, porque eu sempre dizia para minha mãe que eu ia fazer serviço social, e realmente fiz, né? Que eu gosto muito de lidar com o outro. É uma maneira de você entender melhor o outro, de você se sentir mais próximo do outro, né? E o meu trabalho é isso, eu trabalho com as crianças de comunidade, um trabalho voluntário, e é muito interessante, é um enriquecimento muito grande para a gente, ganha a gente e ganha eles. Sim. Essa relação, essa troca de contato, tanto deles com você, quanto você com eles, né? Sim, é maravilhoso. Então, Cláudia, por favor. Então, eu me chamo Cláudia, sou professora dos anos iniciais, né? Desde pequena, como a Francisca falou também, isso vem no sangue, tá? É uma coisinha que vem assim. E a minha questão de ser professora, isso aconteceu durante o meu ensino mesmo, né, na escola, enquanto eu estudava. Antigamente, não muito antigamente. Antigamente. Então, assim, quando eu fiz, né, os anos iniciais, que nós chamávamos de classe de alfabetização, lá era CA até o 4º ano, e eu fui nessas séries do CA até o 4º ano com uma única professora, tia Wanda. E eu me apaixonei por ela. Me apaixonei como? Era uma pessoa humana, um coração incrível, que demonstrava todo o amor pela profissão. E eu ficava observando e eu falava assim, eu quero ser igual a ela. Eu quero ser igual a ela. Isso foi passando. Nesta época, aconteciam muitas greves de professores. Os professores não poderiam estar na escola. Os professores iam para a rua com megafone, se reuniam, né, para questionar salários, melhores condições de trabalho e tudo mais. E eu pegava... isso eu estava já no 3º ano, mais ou menos. Eu tinha 6, 7, 8, uns 10 anos, tá? E ela falava assim, vai acontecer a greve, mas a aula não pode parar. Ela me chamava e ela falava, Cláudia, eu vou preparar o meu planejamento e você vai assumir a turma na casa de um responsável, de um aluno dela, e eu vou acompanhar por trás. Então, o que acontecia? Eu tinha 9, 10 anos, eu estava liderando lá, dando aula para criança de 8 anos de idade. Legal. Super. Meu Deus. Então, Os coleguinhas. É isso. Então, assim, eu pergunto, maturidade, sabe? Responsabilidade, mas ela postou, até porque, de repente, eu estava demonstrando ali que eu queria esse papel na minha vida, né? Então, assim, foi uma grande experiência e isso aconteceu. Eu fiquei durante 1 ano fazendo isso. E todas as sextas-feiras ela ia na casa dessa família e perguntava, porque a família também ficava lá por trás, olhando, né? Dando aquela vigiadinha. Às vezes eu ficava lá, né, tipo, professora mesmo, cobrando, de vez em quando eu parava, esquecia, eu ia brincar com as crianças, daqui a pouco volta todo mundo. E a gente fazia isso. Então, e esse amor foi crescendo pela educação e de ver essa professora não apenas preocupada com conteúdos, né?
de ensinar matérias, mais preocupada com o outro, com o bem-estar. É porque eu acho que isso acontece muito hoje. Eu acho que, assim, pelo menos no meu ensino médio, não nessa idade menor, mas no meu ensino médio eu via muito isso, de alguns professores serem muito preocupados, não por eles, mas pela escola, de estar muito preocupados de, ele precisa da matéria, ele precisa passar, ele precisa passar, precisa de nota para ter aprovação. E alguns professores que não são assim, eu via, assim, como eles ficavam tristes de ter que ser cobrados sobre isso, porque eles queriam dar aula no modo mais humanizado, ser mais empático com as crianças, que ele entendia que não era só aquilo, não era só a matéria, não era só nota. É porque é todo um processo, né? Não depende só de nota, de matéria. Às vezes a criança tá lá, memoriza as coisas para fazer uma prova e depois ela esquece. Ela não sabe a matéria, ela não leva isso pra vida ela dela. Não aprende, né? Ela não aprende. A gente até fala muito isso, assim, porque a criança, ela não a criança precisa aprender, né? Ela precisa interiorizar aquilo para ela poder demonstrar o que ela aprendeu, né? Isso. Então, assim, memorização, ela vai memorizar aqui, daqui a pouco, se ela não continuar colocando em prática, ela acaba esquecendo. Sim. Né? Enquanto ela aprende, ela acaba ficando com esse aprendizado para o resto da vida, contínuo, né? Aí, eu posso continuar falando? Pode. Eu adoro essa parte. Pode falar. À vontade. Aí Você eu fala fui... só olhando. E eu fui crescendo e eu vim de uma família carente, né? E nessa escola tinha uma coisa que se chamava caixa escolar. Ou seja, famílias, professores, todo mês eles disponibilizavam um valor financeiro que ficava guardadinho lá na escola. E quando eles viam a necessidade de um aluno que não tinha uniforme, que não tinha material, a escola lançava a mão desse dinheiro para comprar. Então, assim, várias vezes eu fiz parte disso, né? Então, amei quando a minha professora me deu, gente, uma caixa de lápis com 48 lápis de cor. Eu fiquei assim, maravilhada. Isso deveria ter em toda a escola, né? Convenhamos. Pois é. Ainda mais as particulares. Pois é. E eu vendo isso já muito pequena, né? Mas observando isso nessa professora e que eu não via em outras dentro da própria instituição. Preocupada com criança que estava doente, criança ficava 3 dias sem a escola, procurava saber quem conhece, conhece, onde mora. Cansei de ir com ela numa comunidade próxima onde eu morava, porque havia um menino que sempre estava doente. E ela sempre recorria, Cláudia, você sabe onde ele mora? Então vamos lá, vamos. E ela ia junto, né? E daí partiu esse amor, né? Fui lá, cresci, fui fazer o ensino médio, tudo mais. E resolvi, falei assim, não, eu vou concluir esse meu pensamento, eu vou ser realmente professora. Me casei, não consegui na época, tive uma filha, voltei a estudar. Falei, agora que vai. Agora não tem como. Isso. Então, meu marido me dava muito apoio, né? A minha filha ficava na casa de um, na casa de outro, para eu poder estudar, e vamos que vamos. Trabalhava, estudava, me formei. Foi a grande realização da minha vida. E eu coloquei isso para mim, que eu não seria apenas uma professora, né? E eu tento fazer isso, não ser apenas uma professora que chega, dá aula, mete lá o conteúdo e vai embora. Vai embora. Eu posso fazer mais, eu sei que eu posso, e eu procuro fazer sempre que possível. Mas como você falou até aí, né? Às vezes chega, o professor tem vontade de fazer, muitas das vezes, né? Mas nós trabalhamos para uma instituição. E que existem regras, né? Sim. E a gente não pode estar sempre também... fazendo as nossas vontades. Por mais que você veja que é por aí o caminho, né? Muitas das vezes, como você falou, Ana Beatriz, ainda há pouco, que não ver o aluno apenas como um aluno. Ele é um indivíduo. Sim. Né? Ele é um ser humano. E por trás disso, várias emoções, né, Francisca? Aquela criança atrás, né? Muitas. Vários impactos da família. História de vida, né? História de vida. Pelo menos as que eu trabalho, né? Que é na comunidade, são histórias tristes. Que todo mundo sabe, todo mundo conhece. Sim, realidade é o dia a são- dia, é é o dia uma a dia realidade- deles. Uma carência afetiva imensa. Muito. Né? Posso dar o exemplo do aluno? Pode. Eu tenho um aluno que
quando começou esse ano, a minha amiga falou assim, olha, você não dá muita, não fica muito com mimimi com ele, não, porque ele não quer fazer as atividades, não quer. Eu falei, deixa comigo. Né? E o primeiro dia, eu falei, e aí, meu amiguinho, vamos fazer? Ah, não, tia, eu não gosto, eu não quero. Aí eu falei, tu tá com sono, não dormiu cedo, tá com sono, mas eu vou te ajudar aqui, vou ficar aqui. Não vou te ajudar, mas vou ficar aqui. Aí ele, mas eu não quero fazer. Eu falei, não, você saiu de casa. Se você não queria fazer, por que você vai fazer aqui? É que você está aqui, faz. E eu lembrei que ele foi com a camisa do Flamengo e tinha um desenhozinho que era só para ele pintar o desenho. Era o desenho de uma família. Aí eu falei para ele, olha, você não é do Flamengo? Eu já vi você com a camisa do Flamengo aqui. Sou, tia, sou. Aí eu falei, Orgulho. Então, vamos aproveitar. Você pinta a camisa do moço aqui, do pai da família, uma listinha preta, outra vermelha. E isso foi o suficiente. Ele pintou a camisa do dono da casa, né? Lá da figura. Da figura. E daí para frente, ele não está mais. De vez em quando ele chega, mas eu sinto que ele chega com muito sono, porque são crianças que não têm horário, não tem limite, não tem hora para dormir, não tem, né? E a gente trabalha muito a responsabilidade, o compromisso, a disciplina. A gente trabalha muito com eles, a gente explica para eles o que é disciplina, Sim. O que é responsabilidade, o que é respeito. Então, essa palavra, se a gente esquecer antes da aula falar isso, tia, e as palavras? Aí eu falei, não, agora vocês vão dizer. Agora vocês que dizem, Aí né? A gente já falam explicou. direitinho. Entendeu? E é o que ela falou aí dessa carência, né? Existe aqueles pais que estão mais atentos, mais preocupados, que dá incentivo aos filhos, e existe aqueles que não... Sim, são mais... Estão aí. Não Estão aí. Os filhos estão aí, mas eles não estão. Sim, os filhos, né? Eles não têm Então, essa empatia, esse cuidado que não, outros a têm. responsabilidade, o Essa compromisso, responsabilidade. não é nem empatia, porque o filho É dele, né? É dele, É. a responsabilidade é dele, o cuidado é dele. Sim. Não é questão de empatia, é questão de assumir a É, responsabilidade. responsabilidade, exatamente. Sim, Exatamente. da consequência de um ato Exato. dele. Exatamente. Então, aí eu trabalho no colégio também, é um colégio católico, que nós atendemos crianças carentes, né? Nós temos um grupo de 80 crianças que são assistidas pela escola, ou seja, essas famílias pagam Sim. no colégio, né? Elas recebem atendimento dentário, né? Acompanhamento psicológico, quando possível, cesta básica. E um grupo pequeno de famílias que pagam, né, a mensalidade. E, como a Francisca falou, nós vemos muito essa carência realmente, né, das crianças. E as crianças chegam na escola que, às vezes, ela só quer um abraço. Sim. Muitas Né? vezes, né? Ela já vem assim. Ela só quer Ela Já vem pra não te é abraçar, isso? né? Ela já vem correndo. Tia, tia. E é muito incrível ver isso, né? Ver que É a criança gostoso, gosta é de gostoso, você. é uma troca maravilhosa. Você sente que seu trabalho está sendo valorizado naquele momento. Isso. E que no momento da pandemia a gente ficou com muita saudade Muito- não, desse imagino. contato. Dessa troca. Sim. Né? Eu Dessa falo por troca. mim, porque eu fiquei extremamente triste de não poder ver ninguém, de não poder abraçar ninguém, de estar ali só ver pelas tela do computador, do celular, né, do que for. Eu perdi, pra mim, foi muito triste. Pois tipo, é. meu último ano do ensino médio Nós foi dois, online. Né? A gente perdeu o nosso último A ano gente do perdeu ensino médio. formatura, Sim. perdeu ter a última troca com aqueles professores que deram aula pra gente por 2 anos, anos, né? é. Por no mínimo 3 anos, mas eu tive professores que deram aula pra mim desde o 7º ano, e ali seria o meu último ano com sim, eles com eles, a e despedida não tive essa mesmo. despedida.
E assim, eu estudava numa escola que os professores eram muito compreensivos com os alunos, eles eram muito empáticos com os alunos, eles viam a gente mais como indivíduos do que como alunos. E isso, não ter essa troca no último ano, pra mim foi muito triste. Eu achei isso péssimo. Agora imagina crianças com 6 anos de idade, iniciam um ano, né? Que foi 2019 que começou, né? Março ali, né? Assim, em sala de aula, você inicia, que eu comecei com a classe de alfabetização nesse ano da pandemia. E as crianças todas novas ali, saindo de educação infantil, crianças que nem frequentaram educação infantil, estão indo para a escola pela primeira vez. Que acabou pulando, né? Não, até mesmo não foram matriculadas, né? Porque não é obrigatória essa fase, né? Da educação infantil. Sim. Então, assim, tem crianças que fazem educação infantil e vão para lá. E tem crianças que vão direto, sem passar pela educação infantil. Entende? Com 6 anos. Então, a criança chegou, ficou ali. Fevereiro, março, pouquinho de tempo, março. E, de repente, abril, a gente já estava indo para casa. E como fazer isso? Né? Como fazer isso? Como eu falei, minha escola é um colégio carente, né? Uma dificuldade assim muito grande em materiais mesmos, em recursos, e pensamos o que fazer. Vai de encontro com a dificuldade do professor também. Sim. Ninguém ali estava preparado para isso, né? O mundo não estava preparado para isso. Então, o professor, nós estamos ali assim, é quadro, é escrever, é apagar, e vamos lá, fala, e vamos. Como fazer isso à distância? Preparar, vamos lá, vamos correr atrás, vamos preparar ferramentas profissionais para estar ensinando. Não tem tempo para isso. Vamos lá, gente. O negócio é correr atrás do prejuízo e vamos tentar fazer, né? E foi o que a minha escola fez. Nós falamos, vamos lá, o que nós temos de imediato? Os pais, nós não podemos entrar em contato com as crianças, né? As crianças virem para a escola. O colégio não tinha, era zero informática, né? Tinha lá os computadores, a aulinha de informática, mas eram coisas assim, básicas. E o que fazia? O colégio não tem dinheiro. Então, vamos montar um grupo de WhatsApp das crianças, né? De turma. Sim. Então, vamos. Professora, como que você vai fazer? Então, você vai gravar na sua casa um videozinho e vai enviar. Aí veio o professor e minha internet cai toda hora. Como é que faz com o fato da internet não funcionar? Não, vamos fazer, gente. O negócio é ter boa vontade também, né? Aí vamos fazer. Menina, era uma loucura. Por quê? No meu caso, eu dentro de casa, meu filho também estava estudando. Eu ficava num cômodo, meu filho no outro próximo. Eu falo muito alto. Desculpe que eu estou falando aqui. O meu filho toda hora vinha na porta e olhava. Eu falava a ele, tipo, fala mais baixo, mãe. E eu na preocupação do meu aluno do outro lado está ouvindo direito, Então até ficou um pouco confuso isso. Ele falou, mãe, tu não precisa gritar que ele está escutando. Você tem certeza que ele está escutando? Tem certeza absoluta. Não, eu estou chamando a atenção dele e está me olhando. Então, vamos lá. Então, até isso, né? Aconteceu na casa do professor. Eu tô gravando uma aulinha, passa lá o caminhão. Passou cartão. A obra do vizinho. A obra do vizinho era cachorro latindo. Cachorro me incomodava. E eu ficava nervosa. Por quê? Eu queria mostrar algo com qualidade. Sim. Eu não queria entregar para o meu aluno uma gravação que tinha um cachorro latindo. Não, com certeza. Só que depois, com o tempo, eu falei, gente, só se eu for para outro planeta. Porque, assim, esse é o jeito, na tem casa que ser dele assim. tem um cachorro latindo. Tem um vizinho fazendo obra, tem outro fazendo então, festa, assim, né? Era aquilo mesmo. É a realidade. Nua e crua. Nossa, né? O negócio, volta a falar. Vamos lá, é pensar no fazer, no que é fazer. Falei pro meu marido, então vamos lá. Dentro de casa não tá dando para ficar, não. Vamos pro terraço, eu vou ajeitar lá um cômodo e eu vou fazer meu escritório, minha sala de aula. Aí que foi um grande barato, gente. Sabe por quê? Nisso, eu montei uma sala de aula no meu terraço. Eu já havia tirado foto das crianças, então atrás de mim eu pus um quadro com a foto das crianças. Porque quando eles ligassem a câmera, eles iam se ver lá. Então eu quis fazer um ambiente bem acolhedor, né? Porque a situação já estava muito crítica para eles. Sim. Né? E eu falei, vamos lá, vamos combinar. Todo dia, 8 horas, todo mundo de uniforme. Vamos botar uniforme. Porque tinha criança, no início, assim, a gente via
De pijama. Exato, de pijama, né? Aí eu já tô passando pra aula que era online, né? Porque eu tava falando até então de WhatsApp, né, gente? Viu como é que eu fui rápida? Já mudou, já mudou. Pouco tempo de dinâmico. WhatsApp, porque a gente vê que não tá funcionando muito, não. O colégio conseguiu as máquinas. Tá, vamos lá. Fomos pra aula online. Então, montei esse ambiente acolhedor para as crianças. E muitas surpresas, sabe? Muitas surpresas. Porque coisas que a gente via pouco assim, em sala de aula, quando a criança ia para a escola, nós passamos a ver na íntegra na casa deles. Ao vivo, né? Caramba. Nós entramos na casa, Na casa do das aluno pessoas. e os de alunos certa entraram forma. na nossa também. Sim. Então, assim, nós tínhamos que ter muita preocupação, os professores, além de aprender como lidar com as ferramentas, informática, como fazer, o que fazer, como que vai aparecer a imagem. Porque, da realidade, eu estou falando por mim assim, tá? Porque, assim, tinha professor que, sabe, isso aí é fácil, gente. Tá, mas para mim não, porque o meu costume era estar em sala de aula. Não, eu mexia na informática, uma coisa em outra, né? E assim, existem gerações e gerações. Gerações com e certeza. gerações. Uns nasceram já com aquela câmera ali. então tem super já facilidade tava- de lidar super com facilidade. É muito mais fácil para uma de nós duas lidar com um lidar computador com do isso. que uma de vocês duas. Pois é, hoje eu tô com 55 anos de idade, entendeu? E no futuro, são vocês os Exatamente. filhos de vocês. Exatamente. Nossos Vamos filhos vão começar ensinar com pra isso. gente. Ainda bem, né? Isso porque a tecnologia está mudando e novas, né? É, virão. e E nisso, então, nós ficamos lá, né, com a aula online. No meu contexto, muitas crianças não conseguiam acompanhar. Por quê? Caía na parte financeira. sim. As crianças, a família não tinha como custear uma internet, né? Às vezes eram dados móveis, né? No celular Sim. da mãe, às vezes a mãe saía para trabalhar, a criança ficava sozinha em casa, muitas das vezes eu percebi isso também, né? A família saía até, por que saía para trabalhar? Eram domésticas, passadeiras, então isso elas iam fazer, né? Acabavam indo. E então, aí essas crianças não tinham condições, né, de estar sempre nas aulas. Então, isso prejudicou muito o desenvolvimento dessas crianças. Eu tenho uma tia também que é professora e ela teve muita dificuldade com isso, porque assim, muitas crianças não tinham nem por onde acessar, às vezes tinha, mas não tinha internet, porque era uma família muito carente. Sim. E então isso atrapalhou muito, porque ela até tentava fazer o trabalho dela, mas tinha coisa que não tinha como ela fazer, né? Eu tenho um aluno que são 3 crianças, com um celular apenas. Nossa. Todos estudando no mesmo horário. Como fazer isso em casa? Né? Não tem Complicado. como. Professora, eu tenho que explicar Verdade aqui é. que agora é do meu irmão. Meu irmão. Entendeu? Então, assim, Caramba. foi muito confuso, né? Muito complexo essa parte do trabalho em si, né? De promover essa educação. Essa educação. Nesse nível. E também, quando eu digo essa invasão, né? De estar dentro da casa do outro, Estar né? na casa do outro. E chega momentos que eu me vi até participando de coisas que coisas estavam da lá na casa. família. Porque você via criança sendo beliscada. É. Dos pais, no momento de estarem fazendo trabalhinho, que a gente ficava, preste atenção, volta. E a mãe chegava por trás, ou dava um tapinha. Aí eu parava a aula, muitas das vezes, eu parava a aula e eu chamava a família para reflexão. Falei, gente, está sendo ruim, né? Nós estamos na escola, mas olha o privilégio. Nós estamos na nossa casa. Com os nossos filhos. Não tem para onde ir, não tem como fugir. O negócio é encarar e aproveitar esse momento. É verdade. Né? Aí eu sempre falava isso para eles. São bênçãos, tá? Presentes de Deus, essas crianças na vida de vocês. Ao invés de... Eu falo para ela, porque às vezes acontece... realmente eles são impossíveis. Imagine eles dentro de sala de aula, tá? Aí vocês só tem 1, 2. Na minha sala eu tem tenho 30. aula. Na minha sala 31, tá? Então, aí eu brincava, né? Imagina a nossa com Quase 80 quase 80, pessoas. que alguns são adolescentes ainda, mas tem umas mentes de criança. É complicado. E eu falava, vamos aproveitar esse momento, né? Vamos ter paciência, vamos buscar interagir com a criança. A criança está com dificuldade, não fica próximo, então, fica um pouquinho afastado, mas vai tomando conta, vai observando, vai participando, né? Sim. Desse período
de aula. Até para você, eu falava para os pais, até para vocês depois poderem dar um incentivo, um apoio mesmo. Acompanhar a criança, né? Acompanhar. Porque, assim, eles estão o tempo todo em casa, mas quando a gente estava no nosso normal, tinha o dever de casa da criança, que Sim, os pais deveriam acompanhar e ajudar. Isso. E eu acho que muita gente acabou meio que deixando pra lá, porque o professor já estava dentro da casa deles. Então tinha criança, tinha isso aí. Tinha família que às vezes pedia pra gente. Professora, tia, manda fulano fazer isso, manda fulano fazer aquilo. Opa, mas ele tá aí do teu lado. Ele é o seu Ele é sua filho. responsabilidade. Criança, gente, em cima do sofá. Assim, sabe? Pulando. E eu falava, tem ninguém aí não, gente. Mamãe, papai, Mamãe, vovó. papai. Cadê vocês? Pede ajuda, gente. Aí aparecia, eu falei, gente, eu não posso estar aí segurando. Se cair, vai machucar. Na sala de aula é diferente. E assim, é uma distração a mais. Distração a mais. Porque além de você estar ali na tela, que já é uma distração, já é uma coisa que ele não está acostumado a usar pra estudar, é mais uma distração. E aí você tem mais um aluno, né? Um amiguinho seu da escola pulando no sofá. Você vai olhar pro quê? Pulando no sofá ou pra sua professora? Claro, Eu que é já pro tinha amigo, dificuldade, porque assim, a gente acabou fazendo o nosso último ano do colégio, né? Online, eu já tinha dificuldade de me concentrar. Eu já grande. Imagina uma criança dentro de casa, tendo todos os brinquedos disponíveis, o celular tá na mão dela. É complicado. Demais. O cachorro. O cachorro querendo brincar. Leva o cachorro pra escola, mas você cachorro. tem ali o cachorro pra você puxar, pra você brincar, né? Exatamente. Eu lembro de um episódio que tinha uma menininha que a televisão sempre era muito alta, sabe? E eu falava assim, fulana, olha o barulho, você não vai conseguir prestar atenção na tia e está atrapalhando os outros, porque esse som que está vindo daí está sendo repassado, né, para todos. E eu via que a menininha, ela ficava muito sem graça, porque ela é muito certinha, sabe? Então ela ficava muito sem graça, Aí teve um momento que eu dava... Aí nós fazíamos recreio, tá? 10 minutos. 10 minutos. Ai, A gente também tinha. A gente também Aí eu... tinha. Ai, meu Deus. Aí eu rezava, chorava, bebia água, voltava e ligava lá. E eles ela me voltavam? Voltavam. Eu passei por umas de que minha professora falava assim, meia hora a gente volta, né? Ih, cansava de ter gente que não voltava, que não, mas sabe o que eu fazia? A maioria... Sabe o que eu fazia? Permanecia o grupo dos pais, né, no WhatsApp. Eu mandava figurinha, o recreio acabou, já estou aguardando vocês. Daqui a pouco, todo mundo... É muito engraçado. Não, vou contar a presença de cada um aqui. Isso era um estresse, né? Negócio de contar presença online. Como é que vai contar presença online? Aí eu falava, você tá aí? Aí no outro, tia, eu tava. Ué, mas onde? Não, tia, minha câmera tá escangalhada. Isso que eu ia falar. Assim, Ou às vezes deixava até ligado, mas tipo, tava fazendo outra coisa em outra parte da casa. Mas tipo família, a própria família fazia isso. Dava pra perceber. Porque quando eu tava chamando a atenção para o trabalho, né? Não é assim, segura aqui, faz assim. A gente via a mãozinha de alguém, Desligava a câmera. Aí eu falava, opa, liga aí, tia Cláudia continua te vendo, e liga aí. Não havia nada, né? Porque a criança, daqui a pouco ligavam de novo. Aí você tinha que voltar a fazer esse trabalho com a família, sabe? Aí demandava tempo, né? Porque a gente tinha que parar ali com o conteúdo e estar conversando com a família, além da criança, de estar conscientizando a família de que aquilo tudo era necessário para a criança, né? Tia, mas tem que estar ligado, ele tem que me ver, ele tem que ter essa troca. Ele tem que ver os amigos. Né? E, assim, você ainda tinha essa facilidade de... Assim, facilidade, né? Porque não é uma coisa fácil, mas de ligar a câmera, de ter crianças ali pra você vendo. Eu fico pensando nos professores que não tiveram isso. Não tiveram. Porque, tipo assim... Não só o professor, mas o aluno também. Porque eu me sentia constrangida. Eu não gostava de ligar a câmera. Mas, assim, imagina pro professor dar aula pra um monte de fotinhos, né? Porque era aquele monte de fotinho e ele lá sozinho, uma coisa vendo o totalmente rosto diferente na vida da dele. vida dele. E também tinha, tipo, pessoas que ligavam sem querer. E aí tava, sei lá, deitado na cama. Nem fale. Deitado na cama. Pensando assim, os pais passando por trás da criança. O pai passando atrás. Tudo mais. Nossa, eu me lembro de um episódio que eu tava em aula e o professor dando aula, a gente dando aula, não sei o quê. Daqui a pouco uma menina liga a câmera.
Aí daqui a pouco a mãe dela passou sem roupa atrás. Eita. Aí a gente, fulana, sua Pelo mãe, amor tá de passando Deus. aí, pelo amor de Deus, socorro. Aí ela, tipo assim, demorou muito Demorou. tempo pra Entender. entender. E a mãe dela passando de lado pro outro. E a gente Oh, assim, meu minha Deus. Nossa Senhora, o que faz com essa Que pessoa? todo E a mundo gente desliga, sai da aula. é, Vamos tipo, ajudar a isso. colega. Não, só que assim, o problema é, a gente que era aluno tava vendo, o professor não tava vendo tava porque ele vendo. tava dando aula, né? E aí é diferente. E aí eu falei assim, meu Deus, ainda bem, eu não sei se isso é pior, esse professor não tá vendo, ou se é melhor se ele Meu estivesse Deus. vendo, porque aí gritava no meio da aula, eu não sei quem. Se essa câmera tá ligada. É, teve episódio também de gente ligando sem querer. E aí gravava vídeo pras pessoas. E aí aparecia na câmera. Eu ficava assim, meu Deus. Ou o microfone da pessoa tava aberto e falava um monte de coisa no Não, fundo e todo isso, mundo ouvindo o que tava isso, falando. isso, Nossa, isso. péssimo. É, eu tinha um professor que eu tinha pena dele. Que eu tô pensando que a mulher dele tava dando aula, porque ele era professor de matemática e a gente não gostava Não de gostava. matemática. E aí a gente queria ficar prestando É atenção mais na aula. interessante a outra. É, que ela tá dando aula de Mas porque história. Isso tava chamando a atenção. Então, olha como prejudicou, né? Nessa questão Sim. da atenção. Da atenção. Né? Vocês, curiosos, querendo saber o que a outra lá Tava dando falando. de É. história. E foi É o que ela muita falou. distração. E nos menores, né? Os amiguinhos estão aprontando algo, estão pulando Sim, no sofá, é. estão fazendo coisas assim que chamam também a atenção, né? E Que- questão de referência também. É. Porque se Sim. você vê uma pessoa que você tem maior referência do que alguém que tá ali dando aula, você vai prestar atenção no que você tá dando aula, na afinidade que você tem com aquela pessoa. exatamente. Então, assim, também tem essa questão. Não Sim, só sim, da. Sem contar o fato de quando um faz, aí aparece 2, 3 fazendo a mesma coisa. Sim. Crianças. Costumam fazer. A criança, geralmente é assim. Copiar. Agora, em relação a ela, eu tive mais facilidade, que nós tínhamos turma de tanto a tantos anos por faixa etária. Então, como era um trabalho grande, as pessoas, cada semana, um grupo preparava uma aula para mandar para eles. Isso foi muito legal. bom, porque nós tivemos o retorno de alguns. De alguns. Ah, isso Eles é bom, isso é mandavam, importante. tia, obrigada, amei o vídeo que você mandou, entendeu? E isso é que é gratificante, Sim, sim. né? Mas também a gente já sabe que são aquelas mães de dedo, que a gente você conta nos dedos, né? Aquela que tem Sim, interesse, é. incentiva. Tem toda uma história Sim, sim. social por trás disso tudo, Com né? certeza. É pai e mãe que já vem também no mesmo sistema, né? E vai passando para os filhos, Sim, sim. enfim. Mas- Agora, posso falar? Não, agora? pode falar. Nós temos também crianças que têm autismo. Temos um que eu não sei exatamente o diagnóstico dele, tá? Mas é bem perturbado. Toma Gardenal, esse tipo de coisa assim, né? Mas, mesmo assim, não fica difícil para a gente trabalhar com eles. Vocês se adaptam, né? Se Muito adaptam. a como a criança desenvolve. Se bem que nenhuma de nós do grupo, ninguém fez didática para... Pra pedagogia, né? Não, Uma tem didática. Vocês deram Não, o jeito de não. vocês, o que vocês acharam melhor, né? Mas e que deu certo, Isso, exatamente. né? Porque o importante é o resultado final. O resultado né? final. Sabe por quê? Teve amor. Isso é muito importante. Teve amor, Isso né? é muito, Muito importante. importante. É fazer gostando do que você tá fazendo. Isso. Assim, a gente tinha uma perguntinha pra vocês. O que vocês acham que é a importância de um psicólogo dentro da escola, dentro do seu trabalho? Como vocês veem a importância desse psicólogo? De suma importância. Eu acho que toda a escola, o governo devia dar... isso preparar as escolas nesse sentido. Ter psicopedagoga, Motricidade. motricidade. Psicomotricidade. Isso é fundamental. Principalmente quem trabalha com crianças Atípicas, né? Não, Terapeutas e ocupacionais. crianças também mais carentes. Sim. Tá? Porque o problema não é só o diagnóstico Do da paciente. cliente.
do cliente, né? Da Sim. A criança. questão social dela É também. Exatamente. E dos pais, né? A O questão apoio dos social, pais. Sim. a não valorização, autoestima muito baixa, porque nunca teve ninguém que Apoiar. Apoiasse. é, Que confiasse, né? E exatamente. até escutasse, né? Na verdade, a sim. criança não tem com o que Mas, compartilhar. para mim, sinceramente, se eu fosse autoridade de poder, ia ser assim. Ter todo um aparato para poder você... A gente só vai crescer Se como tiver sociedade quando esse tudo entendimento, isso, né? quando tudo isso estiver funcionando. Sim. Que não, é necessidade. É uma necessidade para a sociedade. Com certeza. Com certeza. Então, na escola, muito importante. E muitas das vezes a gente sabe que na realidade é completamente diferente. Né? Na minha escola, a psicóloga que estava fazendo um trabalho, ela fazia um trabalho social. Né? Ela era voluntária, não era funcionária da escola. Sim. E como ela fazia esse trabalho, esse atendimento para os nossos alunos, nós percebíamos isso antes da pandemia, depois eu falo de pós. Antes da pandemia, a gente detectava uma agitação no aluno, né? Uma parte realmente, uma carência afetiva, né? Aquela criança que estava sempre... Ela tinha uma confusão no parquinho, essa criança estava. Tinha um problema em sala de aula, esta criança estava. Então, algo estava acontecendo com esta criança. Sim. E tinha que ter. O professor em sala de aula, ele detecta assim, eu estou visualizando, aconteceu aqui, aconteceu. Então, o professor em sala de aula, né, ele não tem esse aparato para estar ali conversando e para realmente tomar conhecimento e ver o que está realmente de profundo acontecendo com essa criança. Internamente com essa criança. Então, a gente passa, né, pede ajuda para a psicóloga, ela vinha, conversava e falava, chamava a família e conversava, e depois ela vinha e dava para a gente um retorno. Então, isso era muito bom, porque se eu estou vendo essa criança agitada, brigando, acontecendo, sabe, na minha cabeça eu falo, poxa, ele não sossega, vamos chamar a atenção da criança, enquanto a criança, ela realmente está querendo chamar a atenção. Sim. Né? Então, algo está acontecendo. Então, quando vem um profissional trabalhando justamente para fazer essa ponte, né, e para ter esse cuidado de ver essa criança, de chamar a família, procurar saber o que está acontecendo, e depois disso tudo, voltar para o professor e trazer, né, dar esse feedback, o trabalho... Até direcionar o professor, né? Isso Como trabalhar com essa criança. Isso. Acho que ainda é mais benéfico até para a criança do que para o professor, tendo a ciência do que ambos, né, têm. Sim. Exatamente. Para eles poderem trabalhar do que não saber. Isso. Sim. Porque a gente não pode trabalhar com achismo, né? A gente tem que saber realmente, né? Tem coisas que você fala, não, isso vai dar certo. Mas tem coisas que não pode trabalhar com achismo. Sim. A gente tem que saber realmente. E é um profissional, né, preparado. E muitas das vezes na escola isso é muito difícil. Por quê? A gente vê que tem crianças atípicas, né? Eu tinha nessa fase aí, nessa época da pandemia, uma criança com TEA. Né? Ela era autista. Só que ela estava bem assim, ela estava bem desenvolvida na fase da alfabetização. Sim. Ela já reconhecia letras, ela já reconhecia fonemas. Então, o trabalho ficou fácil, assim, mais fácil com ela, né? A questão dela foi rotina. Rotina, porque eles precisam de rotina, Eles né? precisam de rotina. Uma rotina. Então, ali foi quebrado toda e qualquer rotina para ele. Né? Ele saía de casa, ia para a escola. Ali não, era só em casa. Aí entrou a psicopedagoga, que foi fazer esse trabalho, né? Junto à família e junto à criança. E fazia quadro de horário, né? Aí a gente falava, ó, ela não está rendendo, vamos ver por quê. Aí a mãe falava, não, ela não está querendo obedecer para levantar, ela não quer colocar o uniforme. Então, entendemos que tudo isso foi a rotina dela que foi quebrada. Sim. Então, fizeram lá o quadro, que eles fazem um quadro, né, das atividades, dos horários. Fez isso? Então, bota a estrelinha. Não fez aquilo? Ó, vai botar a carinha triste, porque você ainda não fez. Então, ali a criança ia se regulando. E dava um retorno para... No caso, para a tia aqui, né? Que estava ali fazendo que ajudava ali fazendo trabalho com ela. Então, e foi fluindo. E ela conseguiu ser alfabetizada. Que legal. Né? Ela conseguiu ser alfabetizada. Porque também
teve tudo esse aparato por trás. Família, né? Que é muito Escola, importante. família, terapeuta, né? Todos Essa os equipe profissionais multidisciplinar ali, apoiando ela. Apoiando. É muito... isso aí é, assim, incrível. Só que a gente fica pensando também nas crianças que não têm, Não né? tem. Não podem ter esse apoio. Que é a que aí maioria. vai pro seu trabalho, que é muito Que é a difícil você maioria. achar, né? Né? Dos pais. Aí a gente pensa assim, você vê o quanto é importante ter alguém que para dar acompanhar e passar, porque essas crianças geralmente elas de início elas São mantêm você distância, respeita, né? E com o passar do tempo elas vão se aproximando. Sim, sim. Elas vão se aproximando, né? Eu tenho um aluno que agora ele já está com 21 anos. Eu chegava em casa e o marido falava assim, ai, você sai daqui para ficar lá para o menino ficar te beliscando. O meu braço era todo a unha Roxo, né? roxo, né? Não, era a marquinha da unha, aquela unha de criança fininha, né? Sim, Ele sim. beliscava. Meu marido sai de casa para voltar com o braço assim. É o Eu falei, amor, não, né? mas eu gosto. Isso para mim não é. Todo problema para mim fosse esse, Fosse eu esse. não tinha nenhum problema, né? Então, aí esse menino hoje está com 21 anos. Existe uma ligação muito forte entre eu e ele. Porque quando ele me vê, Olha só. ele fica. Quando eu não vou, no dia que eu não vou lá, no dia que ele está lá que eu não vou, ele chega para mim, quando ele me conta, ele fala assim, não foi. Tipo, ele Não foi sentiu lá, a sua não falta. foi lá. É. Entendeu? E é uma coisa, ele chega, vai direto onde eu estou, aí eu levanto, ele dou um abraço, tá, tudo bem. E esse menino era meu pai. Quando ele entrou com 3 para 4 anos, foi difícil. Porque ele não conseguia ficar quieto. E não E tinha era ninguém pra 37 entender. E as pessoas, né? isso eu ia falar, e as pessoas não entendiam o que estava acontecendo com ele ali. não, né? isso também é uma entender, coisa que a gente acontece. entendia que ele não era uma criança normal e que ele tinha que ter um tratamento. Eu entendo que vocês que trabalham, vocês que têm, né, entendiam, mas eu acho que sociedade, os outros coleguinhas, Você tá falando As pessoas não têm muita empatia. A gente até assim, costumava falar, entende que ele é diferente, mas entende como? Fisiologicamente. Sim. Entendeu? Fisiologicamente, como que funciona essa criança? Esse beliscar que ele deu. Né? Muitas vezes o seu marido até, né? Como você falou assim, Ele falava, ai, por que nossa, beliscando, né? você vai sair de casa para ir para lá, para chegar com o braço havia todo uma necessidade beliscado? nele para ele te beliscar. Sim. Não de maldade, não era maldade, né? não, Depois, não. com o tempo, a gente vai vendo isso. E cada vez que ele fazia alguma coisa, eu era a única que ele ficava perto, trazia ele para perto de mim, né? Aí ele ficava comigo ali do meu lado, e quando ele fazia alguma coisa, eu falava, ai, a tia está triste, estou triste, não pode fazer isso. Aí passou, o tempo foi passando, um belo dia, um garoto fez alguma coisa que eu falei, fulano, eu estou triste. Aí ele chegou para mim, fica triste não. O que ele ouviu falar com ele, estou triste. Aí ele virou para mim, quando eu falei, poxa, fulano. Aí ele falou, fica triste não. Eu não estou mais triste não, vamos brincar agora. E Vamos brincar agora. nessa questão, né, de ter sempre alguém, um psicólogo, um psicopedagogo, né? Sim. Alguém sempre dando essa orientação para o professor, né? Porque eu vejo uma dificuldade muito grande. Eu acho que vai ter uma pergunta aqui que eu estou atropelando, uma pergunta, né, de a maior dificuldade dos atípicos numa sala de aula, né? Numa escola. Eu coloco como assim, um número excessivo de alunos dentro de uma sala de aula. Sim. Nossa, sim. Hoje eu tenho 31 alunos e eu tenho 5 crianças atípicas. Como é que dá atenção para todas essas crianças? Entendeu? Não, Você e não como tem que você ajudante? conscientiza Não. as outras crianças que aquelas ali, né? Precisam de uma isso. atenção, Precisam de uma mais atenção. Mas reforçada. tu sabe que funciona melhor?
A criança. Criança é amor puro, criança sabe. Eles veem o outro na dificuldade, eles ajudam, né? É muito bonito ver isso, É né? muito bonito. Eles compreendem, eles aceitam mais do que os adultos. Aceitam mais do que os adultos. Mas é difícil, né? Então, porque o professor, ele não tem aquela formação específica do conhecer aquela necessidade, aquele transtorno do aluno. Ele é TEA, como que ele funciona? Ele é dislexo, como que ele funciona? Ele é TDAH, como que ele funciona? Né? Sim. Professor, nós não temos essa formação, esse Nem conhecimento. Ana Francisca que Não. assistência social, né? Não. Pois é. Então, muito importante ter o profissional que direcione o trabalho para a gente, né? Que chegue e fale, olha, ele funciona desse jeito. Porque muitas das vezes a gente está em sala de aula, a gente quer passar o conteúdo de uma maneira igualitária para todos. Eles não aprendem Não assim, aprendem. Mesmo os outros, né, que não são atípicos, cada um aprende no seu momento, cada um tem uma maneira de aprender. entender e Imagine aprender. esses. Né? Muito mais complexo. Eu posso falar, assim, até por mim mesma, que, assim, eu tenho diagnóstico desde os 10 anos de idade de TDAH. E para mim sempre foi muito difícil exatamente isso. Os professores não entenderem e às vezes até os que queriam me ajudar, viam a minha dificuldade, não tinham muito o que fazer porque não tinha uma instituição que entendesse um apoio isso. da instituição, entendeu? É muito complicado. Muito complicado. Então você imagina, o que você falou, você está com 5 alunos atípicos em uma turma. Imagina isso. Tipo, no meu caso eu era uma pessoa no meio de, sei lá, 40 alunos. Sim, sim. Sei lá, é muito mais difícil. Mediador, por exemplo. Você vê diariamente a falta de mediador em sala, tanto em particular quanto pública, nos jornais, por exemplo. Você vê quantas mães não vão às escolas, não vão às instituições de cuidar ensino, né? públicas de Públicos, ensino. Você não vê outras mães vão a centros de ONGs também procurar essa mediação porque não sabe lidar com a criança dentro de casa, mas quando acha que vai ter na escola não tem. Não tem. Quantos mediadores não procuram tentar entrar nessas escolas e não conseguem? Não conseguem. Porque primeiro que a instituição às vezes não permite mesmo, não consegue, diz que não tem porquê. Tem gente que não acha mesmo que é Que importante, é necessário, né? Que né? é... Tipo, Aí, para A mim, professora tá lá, ela dá conta. Mas a Ela professora não é é uma bem pessoa assim, né? só. Uma pessoa para mim só, fica um pouco contraditório. Né? Porque como que eu quero uma sociedade com respeito se eu não dou as ferramentas para se trabalhar isso sim, desde pequenininho, né? Exatamente. Aí fica difícil. muito. Muito difícil. Muito. O que vocês... Assim, eu tava pensando. O que vocês observaram de mais diferente nas crianças logo após a pandemia? Tipo, beleza, Assim tudo que voltou acabou, tudo. Voltamos a ter aula normalmente. Voltamos vocês a poder observaram participar das atividades no tanto centro? das dificuldades, né? Ou até, tipo, as partes boas, digamos assim. O que vocês mais viram nisso? Olha, eu vi que eles estavam doidos para voltar. Estavam. No primeiro dia, todos os alunos foram. Tava todo mundo ansioso. Todo mundo foi. Legal. E continuou. E sem problema nenhum, continuou tudo como era antes. Sim, que né? legal. Como se não tivesse ficado aqueles 3 anos em casa, né? Exatamente. Mas é aquilo que ela falou e que eu falei também, né? As aulinhas foi exatamente para aproximar eles da gente. Da o gente. intuito Sim. da pessoa que dirige lá, que Para se sentir a mais próximo, justificativa né? é exatamente aquelas aulinhas é para não afastar eles de nós, De nós vocês. deles. Sim. Muito Entendeu? importante. Porque o aprendizado vem com a interação, né? Eu lembro que logo no início a gente falava isso, né? De primeira aula do WhatsApp, botava lá. Fotografava, botava lá no WhatsApp, bababá, escrevia como se fazia. Depois eu comecei a pensar, poxa, eu tenho mães analfabetas. Como que essa mãe Vai ajudar explicar o filho? Apoio para o filho. Como, né? Então, pesquisei, olhei e aprendi a fazer tão bonitinho. Uma mãozinha que vinha passando aqui, minha foto estava aqui, eu falando, e minha mãozinha vinha aqui dizendo tudo, né? Explicando, tintim. Falei, é isso que eu vou fazer. Vou fazer um videozinho, vou mandar. E depois tive esse retorno maravilhoso que mães falavam assim, tia, eu não preciso mais ficar do lado dele. Ele pega...
pouco, né? Um grupo restrito, Sim, né? sim, Que sim. tinha condições de ficar com o celular. Então, entrego o celular para ele, tia, ele fica olhando e ele vai fazendo sozinho, com a sua explicação desta maneira. Sim. Então, é assim que está funcionando. E observei a tua pergunta, voltando, né? Crianças, assim, com vontade de estarem na escola, sim, mas com muita dificuldade, assim, de comportamento, né? Ah, De Comportamento, desacostumar o que era, né? Porque Reabilitar. em casa, por mais que tivesse o horário da escola, das tarefas, o restante do dia a criança estava para fazer, Não tinha uma não tinha uma rotina, né? rotina. Isso daí Então, isso atrapalha. também influenciou bastante na volta, né? Tinham pais que faziam atividades para os filhos, retornaram e queriam que a professora fizesse o trabalhinho para Sim. eles, porque em casa a mãe fazia, a mãe segurava na mão, a mãe recortava, né? Então eles queriam que continuasse Que isso, porque continuasse. de repente foi prazeroso para eles esse Sim. momento, né? Então fazer todo esse trabalho de conscientização das crianças, que ele tinha que recortar, que era para ele fazer, né? Que ele ia se desenvolver fazendo isso, não eu que tinha que fazer por ele. E também uma parte ansiosa. Tu não sentiu, não, assim, as crianças muito ansiosas? Não. não, porque eles vivem ao Deus dará. Sim. Mas eu tenho também lá na escola umas crianças assim, impacto é numa comunidade. Então, eles vivem soltos. Então, não houve para eles, não houve a prisão que houve para a criança que outras mora em crianças. apartamento, que mora em outro lugar. Que eles vivem... Para eles não existiu Sim, isso de ter que na minha ficar turma, em casa. Na escola é meio a meio. não. Um grupo passa por essa, né? E Vivência. e outro, né, que tem as coisas mais controladas, os pais participativos. E eu tenho criança também de comunidade, que é o que vocês estão relatando. Lá é só comunidade. Eu trabalho Então eles só não, com comunidade. ela não sentiu esse impacto por isso. Não, por isso. Porque eles não tiveram isso de ter que ficar em casa. Agora, Se eu for não com teve vocês muito essa- agora lá, quando eles vêm correndo aquela fileira, sim, oi, sim, aí sim. um Eles abraça, são outro abraça, amorosos, são muito amorosos. A criança dá o que ela recebe, E né? Exatamente. E eles estão, todo mundo lá, na rua. Brincando, né? Né? Eu cheguei lá, tipo assim, no verão, 40 graus. Eu cheguei lá, eles estavam jogando bola no campo, que agora não tem mais esse campo, em frente à casa deles. Gente que o menino de moreno estava preto. O suor escorrendo. Eu falei, Marcos, você está fazendo o que aqui? Ah, tia, jogando bola. Então, para eles, isso é normal. Sim. Entendeu? Então, eles entram e saem, aí ficam juntos os grupos. É outra realidade. Outra realidade. É outra. Como eu estava falando. Então, assim, crianças também que chegaram, eu observei na minha turma. Tem umas crianças bem resolvidas, sabe? Tão lindo de ver. Eu fico olhando assim as conversas. Mas as crianças se modificaram como? Que eu percebi. Chegando lá e tomando decisões e querendo que acontecesse, querendo fazer. Mas não é bem assim, meu amor. Você precisa... Não, tia, porque tem que ser. Não tem que ser, não tem. Vamos... Calma, respira. Isso aí, agora a gente vai conversar. E ela analisando e conversando com as outras professoras em outras salas também. Falei, gente... Eles estão colocando pra gente o que eles assistem na casa deles, assistiram, sabe? Na pandemia, o que não aconteceu na casa dessas famílias? Perderam empregos, né? Brigas por causa de dinheiro. Sim. Ah, não vai comer tudo sim, não pode comprar danoninho, não pode comprar, não tem o dinheiro. Então as crianças foram, né, escutando tudo aquilo, e elas não conseguem resolver essas questões. Sim. Né? Porque podia. Por que eu levava danoninho de lanche para a escola e hoje eu estou em casa e não posso comer um danoninho? Sim. Né? A realidade era outra. E o pai também com problema de desemprego e questões também na escola, no trabalho deles, né? Cobranças. A família toda A família estressada, toda aquela desestruturada. coisa. Não, e ainda tinha uma pandemia inteira, uma Isso, doença que medo estava ainda matando de um monte de preocupação. gente. O medo ainda da Preocupação. pandemia, de ver aquilo tudo que passavam nas mídias, né? Se tu botar o pé fora de casa, tu já morreu. Entendeu? Então, eu fiquei uma época assim, com medo, porque... Acho que todo mundo teve todo uma mundo crise de uma pânico crise. durante essa eu pandemia, eu né? lembro que eu saí... acabou a pandemia, terminou a pandemia, mas vamos continuar de máscara, tudo mais, vacina, Vamos na rua? Vamos, eu tenho que comprar ração pro passarinho, vamos na rua, né? Vamos respirar.
Gente, quando eu cheguei no local, era uma feira livre, quando eu me deparei com aquele montão de gente, eu comecei a estranho. fazer assim com o braço. Tipo, cara, não e assim, toca, não me eu toca. não estava preocupada assim, preocupada, cara, com os cuidados. Mas Mas você não tava nada. desacostumou, né, Não com tinha nada essa assim, excessivo, E eu acho que né? até hoje a gente leva, né? Sim, É, eu sim. olhei e eu falei assim pro meu marido, vambora. E o que foi? Antes de eu responder, eu já estava no carro, ele teve que vir correndo atrás. Eu falei para ele, pelo amor de Deus, vamos para casa, o que a gente está fazendo aqui? Então, imagine essa criança, né, muito pequena, ela não consegue ainda. E ela tem os pais também, né? Ela ainda está em desenvolvimento. Como é ela que não consegue entende dar tudo conta isso? dessas questões todas. Do trabalhinho de casa, ela vai da questão da pandemia, que ela não pode sair, que ela não pode conversar com um amigo, que ela tem que estar sempre ali lavando as mãos, a máscara, então, com o uso de óculos. Uma Não, e eu maravilha, acho que assim, né? o Então, medo do pai acaba passando pra essa criança. passando, sim, Então, sim. tipo assim, seu pai vai virar pra você e falar assim, olha, você não pode ir encostar no amiguinho aqui, porque o amiguinho pode estar doente. Sim, e aí sim. vai ficar com medo de todo mundo estar doente. E a criança só teve contato ali com aquela família dentro de Sim. casa, né? O pai, às vezes, violento. Sim. Né? Tem essa questão também da violência, né? Familiar. A mãe que sofre ali, abusos também. E a criança vendo tudo e sem ter para quem contar. E o que fazer? Ela tá presa naquele E a criança meio lá. sistematizando aquilo tudo com ela. Então, quando volta para a escola, opa! E a criança que falava Quieta. e você não conseguia. Não, a criança falava e você não conseguia. Que nem eu aqui falando. A criança falava e a gente não conseguia. Por quê? Porque ela queria estar colocando pra gente tudo aquilo que ela sofreu, que ela vivenciou em sala de aula. Né? Sim. Eu acho que, pra terminar, assim, a gente queria perguntar pra vocês se tem algum momento, não só durante a pandemia, mas se tem alguma coisa que marcou vocês durante a profissão de vocês. Um momento bem algum momento, marcante. assim, que foi bem marcante pra vocês. Que acho que foi, tipo assim, divisor de águas, vamos dizer assim. Tem algum? Para mim foi eu perceber, eu senti que eu posso fazer sem estar presente, através das aulinhas, eu continuei trabalhando. Sim. Isso para mim foi muito gratificante. Aprendi coisas que eu não sabia, né? E para mim isso foi a máxima para mim, entendeu? Que você conseguia se conectar com o outro, Mesmo com todas mesmo essas coisas. Caramba. estando distante, né? Distante e a troca deles também com a gente. Com vocês. Né? Ou seja, naquele momento não mudou nada. Sim. Era como se Como se você estivesse Mesmo na estivesse com sala tudo de aula. diferente, você Tava ainda alguma coisa sentia igual. a mesma coisa. Exatamente. Tava alguma coisa igual. Sim, o relacionamento era a mesma coisa. A mesma coisa. Assim, a cada dia, o professor, né, ele tem um divisor de águas. A cada aluno que ele pega, né, com uma dificuldade, e quando chega 3 meses, 2 meses, 5 meses, 6 meses, final de ano, e você vê aquela criança progredindo, né, é uma satisfação imensa. Eu, na escola onde eu trabalho, eu gosto muito de trabalhar com lúdico. Né? A ludicidade para mim, assim, A criança eu também aprende com gosto. isso. muito, muito, muito. Porque você aprende brincando. A gente, E inclusive, eu tem comprei, matéria assim, sobre né? isso. Eu falo, comprei várias brigas, né? Assim, de brigas legais, Sim. né? Construtivas. Sim. Demonstrando isso, né? Que a criança aprende brincando, é capaz. E eu fiz isso na pandemia. Sim. Fiz isso na pandemia. Porque eu estava na minha casa, não tinha direção passando para ver, mas eu apresentava para eles. Sim. Não tinha o olhar do outro colega, que a gente fala só no cuspe-giz, né? Então, chegava um momento que, de repente, eu até incomodava, porque eu falava, gente, vamos fazer assim, vamos fazer. E eu me podava, porque eu queria fazer, mas eu via que as colegas não eram muito adeptas, então... E eu falei, poxa, e teve um momento que eu falei, não, eu vou fazer o que eu sei que dá certo, eu gosto. É o que dá pra o fazer. que dá pra fazer. Então, assim, as minhas aulas bem motivadas, sabe? Bem lúdicas. Eu brincava de forca com as crianças. Eu dançava, fizemos baile de carnaval, tudo online, né? E apresentava o conteúdo e brincava, e apresentava o conteúdo e brincava e fluiu, né? Hoje em dia, no espaço físico, cara a cara, eu continuo a mesma coisa. E você vê como que flui esse aprendizado, né? Eu fui fazer pós de psicopedagogia
e eu coloquei a ludicidade, né? O meu tema, o meu TCC. E eu levo isso assim para a vida, né? Sim. Então são coisas que eu vejo que fazem, dão resultado, né? Que faz parte do dia a dia da criança, até nosso. Porque quem não gosta de brincar, de sonhar, de brincar, né? Nós Quem não temos nossas gosta, crianças também, né? Pois Sim. é. E o aprendizado tem que ser prazeroso, né? Senão não acontece. A gente Senão é uma coisa mecânica. A gente pode falar como estudante de psicologia, que a gente tem inclusive uma matéria que ensina a gente como a criança aprende com o lúdico, como a criança aprende com o respeito, com o carinho do outro com ela. Então, saber que você trabalha com carinho com as crianças do seu centro, saber que você usa o lúdico para ensinar as crianças, é tipo assim, acho que é o melhor marco que a gente tem do outro lado, vendo da psicologia, porque a gente entende que, de certa forma, o nosso trabalho também funciona para vocês. E que o nosso trabalho também é adaptável para vocês. Muito. Entendeu? E com o nosso trabalho a gente cria seres humanos melhores. Tanto o nosso quanto de vocês, a forma da gente passando, a gente falou daquela troca do psicólogo dentro das escolas. A gente passando nossos ideais, nossos ensinamentos, né, para vocês, é tipo só melhorar Uma o troca, ser humano. Sim. uma troca essencial, né? Sim. Para todos. Todos Não só saem para as ganhando. crianças, não só para as crianças que, enfim, são o centro mais disso, importantes. mas até para a gente aprender com a situação toda, a gente visualizar, tá naquele meio e falar, caramba, as coisas funcionam dessa forma, que interessante, sabe? Sim. É bem legal. E ela falou uma coisa que também eu acho fundamental, importante, né? Fundamental, importante, né? Você falar, quando você falou que quando você faz a brincadeira no lúdico com eles e de repente eles vêm, porque tem uns que entende perfeito e vai que vai, né? Sim. A resposta é o prazer que ele tem de ter De te feito. responder. Ele chega. Ele fica orgulhoso, né? Tia, acabei, fui o primeiro a acabar. Está entendendo? Sim. Quer E dizer, às vezes você ali não percebe que você está trabalhando na autoestima daquela criança. Sim. O que é muito importante, Né? muito é. importante. Eu tenho um personagem que eu criei e se chama Claudete, que eu digo que é minha irmã. Tem épocas que eu falo que é minha prima, mas muitas das vezes eu falo que é irmã, porque às depende vezes do eu esqueço. humor, né? Claudete, E eu percebi que a turma era muito agitada, muito agitada, muito agitada. Então, teve um dia que eles estavam lá agitando e eu falando, aí eu saí da sala falando. Isso que eu saí da sala falando, eles pararam. Deve ter pensado, aonde a tia vai? Deve estar indo chamar a diretora. Embora. E eu voltei, e a minha turma é uma turma, assim, de famílias nordestinas, né? Então, eles têm um sotaque peculiar. E eu sou filha de nordestina. Então, eu aproveitei e falei, agora que eu vou entrar numa brincadeira que eu vou ver se dá certo, né? Eu aposto muito nessa prática, né? Do brincar. E eu entrei falando com um sotaque diferente, eles pararam e eu falei... Chama atenção. Chama atenção. Eu falei, vixe, meninas, tu não almoçou ainda não? Teu bucho tá vazio? Corre agora lá pra pegar teu lanche, não sei o quê. E porque Claudete... Aí era Claudete, o nome da menina, da minha irmã. E isso foi toda hora. Eles pedem hoje. Crianças foram meus alunos há 2 anos atrás e me encontram no corredor. Tia Claudete, vem ou não vem para a escola? Eu falei, não, ela está viajando. Quando vocês ficarem mais tranquilos, ela vem. Então, algo que marcou, foi prazeroso para eles. Então, eu chegava em casa com a minha garganta, às vezes, doendo. E quem passava falava assim, deve ser louca. Porque eu passei o dia inteiro falando como nordestina. Porque eles se sentiram em casa. Eles precisavam daquele acolhimento, de repente. E a partir dali eles começaram a falar, porque a minha prima fala assim, porque meu pai fala, porque meu avô fala, e foram trazendo coisas, agregando, né? E que dali a gente montou um projeto, né? E que apresentamos para a escola. Então, uma coisa assim, que partiu de uma brincadeira. Legal. Sim. Né? Que partiu de uma E brincadeira. ver o quanto Legal. que eles aprendem É. com uma simples brincadeira. Uma simples Agora, para brincadeira. vocês que estão se formando, vão se formar em psicologia, né? Você falou uma coisa que eu também acho, concordo com você e assino embaixo. É esse lúdico na vida da criança. Como desenvolve? Eu tenho 2 netinhas e as 2, com 6 anos, já sabiam ler e escrever. Nossa. Isso porque a mãe é psicóloga,
Então, ela fazia toda aquele... E elas são inteligentíssimas, não é coisa de vó não, viu? Porque Não, são mesmo. assim, Elas- eu falo por mim. Eu falo por mim, porque eu sou uma criança que viveu o lúdico. Sempre viveu o lúdico. A minha avó, por exemplo, me ensinou sempre a ler. Me ensinou a ler como? Revistinha da Turma da Mônica. A minha tia sempre É. fez isso comigo. Como que eu vou ensinar essa criança a ler? Eu vou botar ela pra ler o que eu gostava de ler quando eu tinha idade dela. Ela me deu o quê? Revistinha da Turma da Mônica pra ler. E o quanto eu aprendi... Quanto e desenvolveu com uma o coisa tão quanto que eu simples. desenvolvi com uma coisa tão simples, tão lúdica, que é um gibi da Turma da Mônica. Em compensação, tanto antes como depois da pandemia, continua tudo 0 a 0, né? Sim. Você tem crianças que chegam lá, numa apoio escolar, no 4º ano que não sabe ler nem escrever. Quando lê alguma coisa com a maior dificuldade, não escreve nada. Quando escreve alguma coisa tudo errado, não lê nada. Não lê nada. Entendeu? Na 4ª série, que eu trabalhava com criança na alfabetização, né? Era um apoio quem que dava para as crianças lá da comunidade. E você vê, era alfabetização. O menino está na 4ª série, a mãe leva ele para lá Pra para ele, aprender. porque não foi alfabetizado. O nosso sistema de educação tem isso, né? A gente passa por essa situação, às vezes, assim, a gente coloca... Isso que me deixa triste, sabia? E, às vezes, as pessoas pensam assim, é culpa do professor. Eu tenho uma aluna também, no 3º ano, que ela não foi alfabetizada. É uma aluna atípica. Mas nós não podemos reter esses alunos. Sim. Ah, mas o atípico Né? é uma coisa. Sim, Agora, sim. o que é normal e não consegue entender, não consegue compreender, sem problema. Porque não tem um pai e uma mãe que incentive. Não tem uma escola também, Às às vezes vezes. até A o instituição estudante nem tem um precisa professor. uma Começa aprovação na escola, automática. porque como é que Entendeu? você passa? Tem que promover o aluno de qualquer maneira. Como é que você passa uma criança que não sabe ler e escrever De ano, né? para a 4ª Pra ir pra série? 4ª série. Aí ele vai para lá, também com 3 meses ele foi alfabetizado, porque ele já tinha a bagagem dele, Aí né? essa sua questão aí dá pano pra manga, tá? A gente precisa voltar outro dia, porque tem dia. olha, porque aí a gente já vai falar de sistema, né? A quem interessa, né? A quem interessa o povo ser, né? Ter condições, o povo Sim. ser cidadão crítico, né? A quem então, e ao a que quem interessa. interessa. A quem interessa. Sim. Verdade. Para finalizar, a gente quer agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Muito bom Foi, ter o conversa. papo foi muito bom. Muito bom, gostei. Acho que, além de ensinar, a gente aprendeu um pouco também, né? Não, com certeza. Além das aprendemos pessoas que vão ver, né? Que irão aprender com certeza. A gente também aprendeu um muito. pouquinho. Com certeza. Foi bom também para refletir um pouco sobre certas situações que a gente passou durante a pandemia e na vida. Eu acho que trouxe também essa carga pra gente e a gente espera que tenha conseguido passar essa troca com vocês também, de experiência, de situações. E é isso, agradecemos muito, Muito pela obrigada presença de às vocês. duas. E eu acho que, assim, foi um primeiro episódio muito bom. Que bom, que muito bom. feliz. Começamos No início, satisfeita, no a gente início, assim, começou. lá em casa eu tava, gente, que foi o que eu falei no carro, né? Eu não sei, eu vou tentar ajudar vocês. Agora, como eu não sei, mas vamos lá, né? Mas falar de Mas educação é foi sempre muito bom. Né? Falar de educação é muito Sim. bom, mesmo que tenha as partes, né, negativas, umas coisas que entristecem a gente. Sim. Mas falar de educação é muito bom porque a educação É o futuro. É a base, né? É a base, é o futuro, né? E E a a gente tem que estar, meninas, lutando por isso. Isso aí. Vamos É lá, verdade. vamos invadir essas escolas, vamos sacudir esse pessoal, entendeu? Tem que fazer. Vamos chamar as professoras, diretoras, coordenadoras, vamos lutar por essas crianças atípicas, porque às vezes também, vocês me dão licença para falar Não, agora? toda. É assim, é muito bonito no papel, né? Muito bonito no papel, inclusão. A palavra inclusão é linda. A minha escola usa a palavra inclusão. E aí eu pergunto para a direção, isso aqui é inclusão ou segregação? Porque o meu aluno sai da minha sala para fazer prova em outro local, com outro profissional, que não conhece esse meu aluno.
entende? Sim. Uma pessoa que não sabe das necessidades dele. Não conhece. Não conhece. Não tá o dia a dia Não, com a criança. Isso. Mas hoje, professora, ele pegou aqui, mas ele não fez nada, ele não sabe ler, amor. Você precisa ler para prova para ele, por isso que ele veio para cá. Então, assim, falar de inclusão é muito bonito. A gente tem que estar preparada, né, para trabalhar e entender isso. Então, assim, um pedido a vocês, né, que vocês, futuras psicólogos que vão atender essas crianças, que vão, com certeza, trabalhar dentro de uma instituição de educação. Sim. Né, chamar para a realidade esse pessoal, Sim. né, esses profissionais. É importante. Importante É muito colocar para importante. cada professor, gente, vamos trabalhar em grupo, ninguém aqui trabalha no individual. No individual. Não tem né? como você fazer uma instituição Não individual. tem, né? não é uma tem. equipe, é uma equipe. As pessoas têm que se e tem apoiar. que ter troca, tem que ter apoio de todos. Sim. Muito Senhora, bom. quer fazer uma última? Não, agradeço a vocês. Obrigada. Imagina. Não sei o que vai ser aproveitado do que eu falei. Ah, Não, muita com coisa. certeza, muita coisa. Muita coisa. Já né? foi muito, Porque eu nunca participei, é a primeira vez. Então, Então, nossa primeira vez. A gente somos te juntas entende, e estamos É. todas juntas Juntas e e unidas. misturadas, isso né? aí, todo mundo no mesmo barco. E Então parabéns é para isso. vocês conduziram obrigada. muito bem. Muito obrigada. Agradecemos para Deixaram- vocês. Deixaram as tias aqui bem relaxadas, que ficou Francisca, porque eu fiquei assim em casa. Eu pensei que fosse pior. Acho que todo mundo pensou um pouco. É, mas desespero mas seria. foi. Não, mas é bom Fluiu. quando a gente pensa que é pior e Não é? não Dá um é. alívio, né? Agora, só- Isso aí. né? Dá uma calma, um alívio. Ai, É. deu tudo certo. Mas é isso, sucesso para vocês, tá? Obrigada. Reforço o que a tua tia falou, né? Vocês estão aí, são jovens. Vocês têm uma estrada muito longa pela frente. Cabe a vocês Verdade. fazer alguma coisa. Sim, sim. Nós vamos. Nós vamos. Persevere e vencerão. Isso aí. Isso aí. Então é isso, gente. Agradecemos o nosso primeiro episódio, né? Acabamos aqui o nosso primeiro episódio. Esperamos que vocês tenham aproveitado Sim. tanto quanto a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que a gente possa trazer mais pessoas. Mais pessoas. Tratar de mais assuntos. Mais discussões intelectuais. É verdade. mais umas risadinhas aí com as besteiras que a gente fala de vez em quando. Faz parte do processo. Faz parte do processo, entendam aí. É isso, gente. O Psicopod fica por aqui.